Mas vamos para a palavra de Deus, Juízes capítulo 6, de 1 a 12. Nós vamos falar hoje a história de Gideão. E nós vamos falar sobre a engenharia da vitória. Vocês estão acompanhando a guerra que está acontecendo lá no Irã? Pois é. A estratégia que Israel e os Estados Unidos estão usando é a mesma de Gideão. É incrível. Quando eu fui em Israel, tive o privilégio de Israel, o nosso guia já serviu no exército de Israel, e ele falou que todos eles aprendem a estratégia de Gideão. É uma estratégia de guerra. Com poucos homens, ele venceu um grande exército muito melhor preparado. E vamos ver um pouco a história desse homem. Vamos lá. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas chegaram a clamar por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém. Queridos, vamos lá para o próximo. Isso, tem que aprender aqui. Esse texto da palavra de Deus, ele conta a história de Gideão, um dos juízes que esteve sobre Israel. E Gideão, ele vive a história entre os patriarcas, depois do Êxodo, depois que eles entraram na terra prometida. E os juízes são antes dos reis. Então, logo depois dos juízes vieram os reis. E mais ou menos a história de Gideão, ele se passa mais ou menos 1.200 anos a 1.100 anos antes de Cristo. E nesse período houve um colapso em todo o mundo conhecido, né? Aqueles povos que haviam ali, os impérios começaram a desintegrar. O império do Egito perdeu força, vários povos. Então isso começou a gerar muitos saqueadores, né? Então o que acontecia? Houve um colapso, tanto moral como também econômico. E, gente, quando há um colapso moral, econômico, principalmente um colapso na parte de comando, o povo todo se desanda. Quando a justiça perde a sua força, as coisas perdem a sua direção. Porque o que faz com que o povo ande na linha não é que o povo é bom,
Às vezes a pessoa fala, nossa, em tal lugar do mundo, igual por exemplo em Singapura, ninguém pode cuspir na rua. Chiclete é só com prescrição médica. Então, se você jogar lixo na rua, você recebe uma multa muito forte. Aí as pessoas falam, nossa, que povo educado. Não é que o povo é educado, é porque a multa é pesada. Então, quando a gente perde essa referência legal, né, as coisas desandam. E o que aconteceu naquela época era justamente isso. Foi o colapso, né, da idade do bronze global. Então, os filisteus, eles começaram a invadir muitas terras. E era um povo violento. Não era igual a gente pensa, né? Eles já chegavam no lugar, era igual gafanhotos. Eles arrancavam tudo, eles matavam, eles violentavam as mulheres, matavam os homens, levavam todo o rebanho. E quando eles saíam, era terra arrasada. Os midianitas e os amalequitas, eles deixavam a terra como um deserto. O texto da palavra de Deus diz que eles eram como gafanhoto. O gafanhoto, quando passa num lugar, numa plantação, fica só os galhos. Destrói tudo. E assim como era na época do povo de Israel. Então, queridos, esses povos, eles acabaram fazendo alianças entre si, e eles sempre saqueavam Israel. Gente, quando nós perdemos Deus como nossa referência, o inimigo ganha força. Sabia? Aí vem a devastação, né? Começa a devastar as finanças, devastar a saúde, devastar tudo. Quando nós quebramos os princípios, como o povo fez, né? A Bíblia diz que eles fizeram o que o Senhor reprova. Aí Deus, que era o escudo, deixou de ser o escudo deles. E aí o que acontece? Os inimigos se levantam. Porque, queridos, nós estamos numa guerra e existem inimigos. O diabo, ele não dorme, ele não parou, ele continua trabalhando, ele trabalha incessantemente e ele está pronto para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele na história. E, queridos, os midianitas, eles faziam esse papel e eles viam como gafanhotos e destruíam tudo. Então, essa geração havia uma anarquia moral, ou seja, havia muita idolatria. O povo de Israel estava adorando Baal, adorando Azera, adorando Moloque. Estava acontecendo dentro de Israel. Um povo que tinha acabado de ver o mar abrir, de ver Jericó ruir. É interessante, né? Às vezes a gente fala, não, se Deus fizer um milagre na minha vida, eu vou ser fiel. Não, você tem que ser fiel antes do milagre. Porque se você esperar um milagre, quer dizer que você realmente não está com o coração no Senhor. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, que é um exemplo muito clássico para nós. E aí, queridos, nós encontramos aqui a história desse homem, Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele estava no lagar. É interessante que o lagar é um local onde você prensa as uvas. Era um costume, hoje não se faz assim, mas você jogava as uvas, era como se fosse um tanque. Você jogavam as uvas e eles pisavam as uvas. Aí espremia o suco da uva. Hoje não faz isso, né, gente? Imagina, o povo hoje, bem que em alguns lugares deve até fazer, né? Mas naquela época era assim. E no lagar, a Bíblia diz que ele estava escondido, no lugar onde se fazia o vinho. Ele estava tentando extrair pão. Coisa, né? Você vê como estava difícil a vida deles. É um terror econômico, gente. Você imagina, você planta, um agricultor, ele acaba de plantar a sua semente, e cada semente tem um tempo de germinação. O feijão é mais ou menos 3, 4 meses, você colhe, o milho também. Aí você imagina, você esperou a época certa, você plantou e você capinou, você preparou a terra, e na hora da colheita, chegavam os midianitas. Aí arrancava tudo. Aí o povo ficava com fome. Que coisa difícil, né? Mas aí nós vemos o que acontece com Gideão, queridos. O texto, ele vai dizer sobre isso. Olha, uma coisa que nós aprendemos
Todo livramento divino, ele começa com um líder libertador. Ele estava malhando o trigo, e veio um anjo do Senhor e disse, com ele, o Senhor é contigo, homem valente. Ele estava escondido malhando o trigo. E o anjo diz, porque o anjo, ele vê a identidade futura. Deus vê a nossa identidade futura. Deus não olha para as nossas limitações, isso é profético. Então, quando um profeta fala, ele tem que falar aquilo que Deus vai fazer. Porque a desgraça que a pessoa está vivendo, ela não precisa de ficar de mais informação, não, Precisa saber o que Deus vai fazer na vida dela. E Gideão, o anjo chega e diz, olha, homem valente. Ele não descreve força física, mas caráter de guerreiro. O guerreiro estava dentro, estava ali esperando para ser despertado. É o que aconteceu, foi o que aconteceu com ele. E quando ele fala isso, ele dá essa palavra, no hebraico, a palavra lechá, Deus não chama o que você é, mas o que você ainda será. É uma convocação para caminhar rumo à verdade da sua identidade. Olha, quando Deus chega para Abraão, ele diz, Abraão, vou fazer você pai de uma grande nação. Abraão era idoso, esposa idosa, não tinha filhos, e Deus dá uma palavra para ele, olha, eu vou fazer de você. Isso é a palavra lechá. E você vê vários homens na Bíblia que não eram como Davi, e Deus transformou esses homens em grandes homens. Então, a questão da identidade tem a ver com aquilo que Deus, ele separou para nós, aquilo que Deus preparou para nós. E, queridos, tem muitas pessoas hoje em dia que ainda não descobriram a sua identidade. Estão vivendo a vida de outras pessoas, vivendo no lagar, vivendo, malhando o trigo, no lugar inapropriado, as forças da mão não vai. Uma vez eu estava numa palestra, e a empresa que eu trabalhava mandou a gente para ouvir um empresário. Eu nem entendi, Eu, peão, fui lá ouvir um grande empresário. E quando eu cheguei na palestra, a palestra do cara era muito concorrida mesmo. E eu fui, hora extra, não ia perder uma oportunidade, Estava de folga, era hora extra, eu fui. E eu cheguei, todo mundo muito bem vestido, e aquele homem que veio falar, eu esqueci o nome dele, mas ele foi empresário no setor de alimentos. A empresa dele foi comprada pela Perdigão na época. E esse homem, ele trabalhava numa empresa. E essa empresa fez uma reengenharia e mandou ele embora. E ele era um grande executivo da empresa. E ele, desempregado, executivo, desempregado. E o que ele sabia fazer em casa ele gostava de cozinhar, fazia uma boa massa, cozinhava bem. E ele começou a usar uma estratégia, ele chamava os amigos, os empresários, para sua casa, e ele fazia aquele jantar, para ver, e dava os currículos. Lembra de mim, hein? Mas ninguém se lembrava dele. E aí o que aconteceu? De jantar em jantar, o pessoal começou a encomendar, rapaz, você podia fazer aquela massa, eu queria tanto fazer um jantar com a minha esposa. E ele começou a fazer congelados. E de congelados ele foi contratando pessoas para ajudar ele, porque não estava dando conta, e a cozinha já não dava, e já alugou um lugar. E esse cara montou uma grande empresa de comida congelada. E chegou o ponto que a Perdigão comprou a empresa dele. O que aquilo me mostrou, aquilo que mostra para nós, às vezes a crise é onde Deus vai virar uma chave. O momento difícil é onde Deus vai fazer alguma coisa diferente da nossa vida. Em vez de a gente ficar parado, esperando, a nossa postura tem que ser o que Deus vai fazer. Foi o que o anjo chegou e falou, olha, o anjo chamou de libertador, vai na tua força, porque Deus é contigo. Deus chama ele de homem valente. E é interessante quando nós olhamos para a história de Gideão, seria talvez o improvável, O cara estava lá malhando o trigo. Quem era esse cara para a guerra, Quem era esse cara para ser o libertador? Mas Deus viu 4 características no perfil de Gideão. Primeiro, ele estava trabalhando. Deus não chama desocupado. Se você ler a Bíblia todinha, você não vai encontrar um desocupado que Deus chama.
Às vezes a gente fala, mas eu estou tão ocupado, pastor. Mas é esse que Deus quer. Deus não quer quem está de folga. Deus quer quem está trabalhando. E assim foi com Gideão. Ou seja, Deus chama ele no meio do labor. Ele estava trabalhando, era uma causa justa. Ele estava malhando trigo porque precisava fazer pão para a família comer. Ou seja, era o trabalho para que a família tivesse subsistência. E às vezes a gente fala o seguinte, não posso, pastor, estou trabalhando muito. Já ouvi isso demais, gente. Estou muito ocupado, muitos afazeres. Mas se você tivesse desocupado, Deus não te chamaria. Deus chama quem é ocupado. Segundo, ele estava incomodado. Quando o anjo chega e conversa com ele estava incomodado. Ele fala, olha como Deus me chama de um lugar tão... como é que Deus esqueceu de nós? O povo está perecendo na mão dos midianitas. Por que isso está acontecendo? Ele estava incomodado com aquilo que está acontecendo. E, gente, eu falo muito na igreja. Aquilo que te incomoda é você que tem que resolver o problema. Né? Tem gente que está olhando, poxa, pastor, podia pintar. Nós estamos reformando aqui a lateral, né? Tinha que pintar a igreja. Meu irmão, vai lá na Leroy ou na Politintas, compra a lata de tinta e vem para o serviço. Tem gente que nem percebeu que ele está fazendo um detalhe decorativo na igreja. Cada um tem o seu chamado. Tem gente que fala, nossa, o departamento infantil podia fazer isso e isso. Vai para lá, meu irmão, Deus está te chamando. E assim é em todas as áreas da igreja. Onde você está sendo incomodado, é onde Deus quer te usar. E Gideão, ele estava incomodado com tudo aquilo que estava acontecendo e Deus queria usá-lo para fazer uma grande obra. E Gideão, outra coisa que Deus viu nele, ele era inadequado, porque ele não tinha fome de poder. Ele não queria ser rei. Ele não tinha fome, eu vou assumir, depois eu vou tomar conta de tudo. Não havia isso no coração dele. Então Deus escolhe ele, porque ele era o inadequado para isso. Porque, queridos, o poder é seguro para quem não cobiça o poder. Nós estamos vendo isso no Brasil. Pessoas que assumiram o poder e estão arruinando o nosso país. Nosso país perdeu referência jurídica, gente. Todo advogado que eu conheço, que já estudou comigo, todos os meus antigos colegas, todo mundo está desanimando da advocacia. Porque não existe mais um princípio legal no nosso país. A corrupção entrou de um modo tão violento na nossa nação que está difícil, gente. Pensa comigo. Nós pagamos a maior taxa de juros do mundo. Nem a Ucrânia, que está em guerra, a Rússia, que está em guerra, Israel, que vive em guerra, tem uma taxa de juros igual a do Brasil. São 15%. Você sabe o que isso significa? Significa que cada dinheiro que você ganha, 15% você está pagando a aposentadoria de americano, porque esses caras, o que eles fazem? Eles injetam dinheiro no Brasil, especulando, porque o juro está alto, você imagina. Pastor Jonathan me pediu dinheiro emprestado, e falou, pago 15%. Eu vou emprestar o dinheiro para o pastor Jonathan logo, vai pagar 15% de juros, né? Coisa maravilhosa, né? E assim que o americano faz, que o europeu faz, à custa do seu trabalho, do nosso trabalho. Porque quando você compra um carro e paga financiado, você paga 2. E dependendo da quantidade de mês, vai dar até 3, né? Aquela televisão que é 10 vezes, aquele 10 vezes ali, meu irmão, você está pagando muito dinheiro. Então, se você está incomodado, é você que Deus está chamando. E a quarta coisa que Deus vê dele, a coragem disposto a confrontar o erro dentro de casa. Primeira coisa que o anjo disse para ele, foi assim, olha, você vai destruir o altar de Baal do seu pai. Você vai destruir o poste ídolo que está do lado do altar de Baal. Aí Deus dá ordem para ele, vai lá, pega o segundo novilho, de 7 anos, você vai sacrificar ele em cima dessa madeira ao Senhor. E Gideão, ele
ele era o cara estrategista, né? Ele sabia que se ele fosse de dia e fizesse isso, o povo ia se levantar contra ele. Ele vai de noite, derruba tudo, e no outro dia, todo mundo começou, quem destruiu, e aí chegaram à conclusão que foi Gideão, e aí o povo queria matar Gideão, e foram até Gideão, e o pai de Gideão, o Joás, lá no versículo 31, a Bíblia diz assim: Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o caçava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Aí, queridos, o nome de Gideão é mudado. Agora já não chama mais Gideão, é Jubaal, né? Aquele que derruba o altar de Baal. Mas o que isso tem a ver conosco? Por exemplo, muitas pessoas eu sei que não vieram no culto hoje porque estão assistindo o jogo. Sabia? Isso é um altar de Baal dentro de casa. Felizmente, é o que acontece. Uma pessoa uma vez ainda falou comigo: pastor, domingo eu não vou poder vir porque tem um jogo, né? Eu falei: é mesmo? Se Jesus voltar hoje, na hora do jogo, vai ficar muito crente para fora. Não é verdade? São altares, gente, que nos impedem de adorar o Deus verdadeiro. Baal impedia a adoração ao verdadeiro Deus. E todo altar que nós levantamos tem consequências no mundo espiritual. Todo altar que você levanta dentro da sua casa, seja pornografia, seja filmes inadequados, seja linguagens, o que você levanta dentro da sua casa pode afetar toda a sua família. Porque nós vamos ver mais para frente, Gideão, a história de Gideão é uma história longa, é uma história bonita, mas que o final não é tão bom. O meio da história é empolgante, mas o final da história, Gideão, ele pisa na bola. Ele tinha tudo, aquele cara que tinha tudo para dar certo, mas ele acaba pisando na bola. E aí, queridos, vamos lá, vamos seguir. Primeira batalha. A primeira batalha, ela é interna, ou seja, primeiro ele teve que destruir o altar de Baal, o altar do próprio pai. E olha, eu agradeço a Deus que meus pais não deixaram a gente fazer altar. E, gente, você é pai, você não deve deixar o seu filho com certas atitudes. Olha, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: você é pai, você não é avô. Eu virei avô, Giovanni é avô, Evaldo vai virar avô, né? Ou seja, eu tratei a minha filha como filha. O meu neto eu vou ser avô. Já falei com a minha filha que o primeiro picolé vai ser o que vai dar. Já dá uma confusão. Não, pai, só depois de 2 anos. Eu falei assim: não, o avô tem que ser o primeiro a dar a Coca-Cola, o picolé. É coisa de avô. Mas pai não. O pai deixa o filho tomar Coca-Cola com 2 anos? Não pode, né? Não vai. Bem que o Rafael até poderia deixar, né? Mas tem pai que virou avô. É amigo do filho. Meus queridos, vocês que vão ser pais, primeiro você é pai. A Bíblia nos chama para paternidade. A amizade é algo que ela vai acontecendo e depois, quando os seus filhos se tornarem adultos, eles vão agradecer a forma como você agiu. Então a primeira batalha foi interna. A primeira luta, antes de vencer os midianitas, ele tinha que vencer a idolatria. Às vezes nós estamos querendo derrubar inimigos lá fora, mas tem inimigos maiores dentro da nossa casa. Coisas que precisam ser arrancadas, postes que têm que ser retirados, coisas que precisam sair da nossa casa para que o milagre venha. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados com o diabo lá fora, mas aqui dentro a coisa está pior. Porque, queridos, o diabo já foi derrotado. Os midianitas já era declarado, Deus disse: a terra é de vocês, eu estou dando a vocês. Tanto é que o povo de Israel voltou para a terra é deles, Deus deu. E Deus falou, é possessão eterna, é deles. Então não adianta. Agora, se andar na linha,
vocês vão colher o melhor dessa terra. Mas se não andar, é o que acontece, é o que Deus faz. É por isso que a primeira coisa, para que você possa destruir os medianitas, você tem que vencer a idolatria dentro da sua casa. Os postes têm que cair e edificar um novo altar. E Deus diz para Gideão: edifica um novo altar no lugar onde estava a idolatria. Deus manda edificar um altar ao Senhor. E aí o nome de Gideão é mudado de Gideão para Jerubaal, aquele que contende com Baal. Queridos, o livramento nacional começa com a purificação das nossas casas. Presidente nenhum vai consertar o Brasil. Não vai. O Congresso não vai. Porque às vezes a gente fala: não, pastor, você te encher de evangélico. Meu irmão, tem um monte de evangélico lá dando mau testemunho. Depois, se quiser, eu te falo em segredo o nome de alguns. A justiça, não tem justiça. Olha, você conhece algum juiz que mora no Marioxis? Alguém conhece um juiz que mora no Marioxis, aqui no Jabu? Onde o juiz mora? Mata da Praia, cobertura. Qual o salário de um juiz? O juiz retira líquido, salário de 35 mil reais. Mas os caras moram nas melhores casas, andam nos melhores carros. Posso até ser preso por falar isso aqui, tá? De onde vem tanto dinheiro? Conclusão é de vocês, né? Então, queridos, tudo começa com a igreja. A igreja tem que ser o tempero do mundo. A igreja tem que mudar a situação do país. A igreja que tem que fazer isso. Começa pela igreja. A primeira batalha é interna. Nós temos que passar a peneira. E aí Gideão, Deus dá a ele uma unção especial. É interessante que quando eu li esse versículo, eu li umas 2 vezes essa semana, para entender, quando Deus dá a ele essa autoridade, quando ele, depois de fazer tudo isso, de destruir o altar, e aí Gideão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Coisa fantástica. E ele, com o toque da trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Ele tocou o chofar. Eu ia até tocar o chofar aqui hoje à noite, gente, mas depois eu falei: não vou mexer com isso não, senão o pessoal vai entrar no reteté aqui. Mas ele tocou o chofar. E o som do chofar ecoou por todas as planícies. E o povo se despertou. A Bíblia diz que o povo veio e vieram 32 mil homens. É aquele oba-oba. Gideão está convocando, vamos para lá. Porque tem gente que é assim, né? Na hora do oba-oba vai. Vamos fazer o evangelismo. Mas na hora do evangelismo mesmo, fica com vergonha de falar. Fica com vergonha de chamar para a igreja. É a multidão, é a massa da multidão. Mas que na hora H, o time foge, né? E aí, queridos, é interessante sobre Gideão, né? Às vezes a gente pensa, eu até tinha notado aqui, às vezes nós pensamos: Deus não vai me usar. Mas, queridos, Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Às vezes a gente fala: quem sou eu, hein? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para estar na igreja? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu? A questão não é quem você, é quem te reveste, é quem te dá autoridade. A questão não é você: mas eu sou tão pecador. Às vezes a pessoa fala: nossa, eu peco demais. Meu irmão, Davi era o cara mais sem vergonha. Se Davi estivesse na igreja hoje, a gente não ia deixar ele nem subir no altar. Não é? Pensa, o cara tinha um monte de mulher, matou 2 maridos para pegar a mulher dos caras. Mas tinha um coração quebrantado diante de Deus. Deus usou ele de forma poderosa. Porque não foi ele, é Deus. E Deus, ele faz essas coisas para mostrar que ele é Deus. E aí, queridos, ele chama e o povo vem. E a palavra diz, né, que vieram 32 mil homens. Ou seja, era o oba-oba, né, virou festa, o chamado dele. Eu fico imaginando, tinha até dança de coreografia, né? A turma igual o pastor Evaldo, todo mundo ali dançando, pulando. Gideão chamou, vamos lá. Viralizou na internet, Facebook, foi o maior comentário, né? Gideão está chamando, nós vamos para lá. E foi todo mundo. E a Bíblia diz que tinha 32 mil pessoas. E
As pessoas vieram pela convocação mais emocional. E aí Deus chega para Gideão e fala o seguinte: olha, tem gente demais. Tem gente demais. Eu quero ser glorificado. Não é esse pessoal. Porque esse 32 mil, apesar de serem, os midianitas eram mais ou menos 150 mil homens. 32 mil dava aí um quinto do povo todo. E aí, queridos, Deus fala, tem gente demais. Eu fico imaginando se Gideão não tivesse cheio do Espírito Santo, ele ia ser o primeiro a desistir, né? Porque aí Deus diz o seguinte: olha, aqueles que têm medo, aqueles que estão tremendo de medo, manda embora. Porque em Deuteronômio 20, versículo 8, tinha uma lei que dizia o seguinte, que só podia ir para a guerra quem tivesse coragem. Quem estivesse com medo não poderia ir para a guerra. Porque, queridos, um covarde, ele acaba com o ambiente. Pode ser o maior exército, mas perde. Por que você imagina? O povo de Israel agora. Israel acabou com o Irã. Gente, Israel está lutando duas guerras. O Líbano do lado e o Irã do outro lado. Duas guerras. Agora, quando você conversa com um soldado israelense, o cara tem no olho dele, no olho dele tem sangue. O cara está ali vibrando com aquilo. Agora os outros estão, não sei se vai dar, olha as bombas. Aí às vezes você pensa, poxa, mas hoje o exército de Israel tem uma alta tecnologia. Mas, acho que foi em 1960 alguma coisa, depois eu posso confirmar a história, Israel não tinha exército. E até hoje não tem, né? Hoje é força de defesa. Não tinha ninguém que soubesse lutar. E eles foram atacados por 6 países, Jordânia, Egito, Síria, Líbano, todo mundo se voltou contra Israel. E com a população de menos 300 mil pessoas, sem nem avião, nem nada, eles conseguiram expulsar todo mundo e recuperaram terra. A questão é como você vai para a luta. Tem gente que chega, pastor, o diabo está destruindo minha família. Aí começa a tremer, gente, o diabo já foi destruído. Aí a pessoa está com medo de um inimigo morto. E queridos, quando Deus enche ele do Espírito, fazer que uma pessoa cheia do Espírito, ela tem coragem. Uma mulher cheia do Espírito tem coragem, um homem cheio do Espírito tem coragem. Coragem em casa, coragem na família, coragem no trabalho. E muitas das vezes o diabo está fazendo a maior quizuma na casa da pessoa e a pessoa está lá com medo, tremendo. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você tinha que estar ontem na ativação profética. Sala de oração ontem estava pegando fogo, né, pastor Jonathan? A presença de Deus estava muito forte. Então, querido, se você realmente se encher do Espírito Santo de Deus, a vitória é certa. Porque Deus, Ele nos chamou para sermos vencedores, nós não podemos ser covardes. Deus não trabalha com covarde. Deus não trabalha. Deus não luta guerra com covarde. Então você está orando e está com medo, Deus não vai entrar no negócio. Misericórdia, né? Você tem que ir para a guerra com um olhar de vencedor, não com cara de derrotado. Tem gente que fala, como é que estão as coisas? Tá, né? Não, gente, não casou ainda, passou os 30, não se preocupa não, roupa de vencedora, cara de vencedora, né? Passa no salão, rapaz também, vai lá, corta esse cabelo, rapaz, troca de roupa, se veste melhor. O cara está igual um mulambado querendo arranjar namorada bonita, não vai conseguir não. É assim que tem que ser, gente, é espírito de vencedor. Porque se você for um derrotado, você é o primeiro a perder. E o povo de Israel, quando vai para a guerra, a primeira coisa que Deus diz, todo covarde fica em casa, não sai para a luta. E aí, gente, 22 mil foram embora. Pensa só, eu teria entrado em desespero se eu fosse o Gideão da história. Cara, tinha 32, como é que o senhor faz isso, Senhor? Por que o senhor não fortalece aquele que está meio fraco? Mas não, queridos, Deus, Ele quer usar aqueles que são corajosos para mostrar o poder dele. E aí 10 mil, Deus olha e fala assim, tem gente mais, Gideão. Com Deus o negócio é complicado, hein? E às vezes Deus fala isso para mim e para você, né?
Não, não, desse jeito não. Você, mas Senhor, o negócio está difícil. Não, mas não é assim não. Você vai comprar essa casa. Mas como vou comprar essa casa, gente? Como é que eu vou mudar para lá? Como eu vou fazer isso? A gente já coloca tanto obstáculo que a gente perde a força. E aí Gideão, Deus fala o seguinte: você vai levar o povo para beber água. E aquele que beber, metendo a cara dentro d'água, manda embora. Agora aquele que tiver com um olhar atento, bebendo água, olhando para o inimigo, esse fica. E aí, gente, eu descobri que a maioria do povo bebe água, metendo a boca lá no rio. Só 300 foram os que colocavam olho de guerra, tomando água do jeito que Deus queria. Então, queridos, o que acontece? Aí são 300. Os 300, Deus diz a Gideão: com esses 300 eu vou libertar o povo. Aí que começa a parte mais doida ainda da história. Olha, aí esses 300, ou seja, 9.700 foram embora. A guerra é vencida por quem não se desarma. Deus não trabalha com estatísticas, trabalha com corações atentos. Deus não trabalha com estatística. Às vezes a gente fala: nossa, se a gente tiver... Gente, eu nunca trabalhei com estatística. Se fosse olhar, esses dias eu estava com um pastor, ele falou: rapaz, como a sua igreja tem tanto missionário? Arrecada muito dinheiro. Eu falei assim: não, arrecada não. Como? Eu falei assim: rapaz, se eu for olhar finanças, eu não faço nada. Mas eu olho quem é o provedor. O provedor é Deus. O provedor é Deus. Ele vai dar a provisão, ele vai levantar jeitos. E olha, a irmã Rita colocou as coisas ali para vender para missões. Deus vai prosperar a casa dela, porque o coração dela está no que o coração de Deus está. E se você comprar sabendo que é para missões, Deus vai te dar um presente maior ainda na sua vida. Quando nós entendemos o mundo espiritual, como ele se move, as coisas são diferentes. E, queridos, Deus trabalha dessa forma. E aí, vamos agora entrar na guerra, né? Aí Gideão, ele faz um desafio com Deus, né? Quando fica só 300, aí Gideão, ele deve ter ficado meio preocupado. E ele chega para Deus e pede 2 sinais. Não é pecado pedir sinal para Deus. Não é pecado. Pecado é Deus está mostrando, Deus está dando sinal. Alguém já falou, chegou na igreja, alguém falou para você, outro falou e você está ali. Não, será que é Deus mesmo? E Gideão, ele pede algo muito difícil. Você imagina numa terra que não chovia, como chove aqui, onde a água não era como a nossa. Aí ele pede a Deus 2 sinais. E o primeiro sinal, ele põe um velo, que era tipo para aquecimento, né, de lã de cordeiro, no local, e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, que chova em volta e que o velo esteja seco. No outro dia, quando ele chegou, o velo estava seco e em volta tudo molhado. Aí, não satisfeito, ele falou assim: Senhor, faz mais uma, que só molhe o velo e que em volta esteja seco. E no outro dia, só o velo estava molhado. E aí, queridos, por que esses sinais são importantes? A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Sabia? Os sinais vão seguir os que creem. E lá na frente você vai ver que aí Gideão estava tipo assim: Deus vai fazer. Aí Deus, para confirmar o coração dele, diz o seguinte: ó, desce até o acampamento dos midianitas, leva Purá o teu servo, e eu vou falar com você lá. E quando Gideão chega no acampamento dos midianitas, escondido, aí tá 2 homens conversando, e o cara falou o seguinte: eu tive um sonho ontem, cara, um sonho muito doido. Tinha um pão de cevada que saiu rolando e destruiu a barraca do capitão aqui, caiu todo mundo para tudo quanto é lado. Aí, olha como é que Deus fala, né? Deus usa pessoas para profetizar, pessoas que nem são de Israel, Deus estava usando. E às vezes Deus vai fazer isso, pessoas que passam por você vão falar algo que é Deus mandando dizer para você. E Deus diz, através de Gideão, ou através daqueles homens, Deus diz:
eles interpretam o sonho e ele diz o seguinte: olha, isso aí é Gideão. Gideão está vindo e a espada de Gideão vai matar todo mundo. O povo já estava com medo, porque foram 40 anos eles saqueando, 40 anos fazendo coisa errada, eles não estavam dormindo bem, já tinham pesadelos. Gente, porque quando a gente vive dentro na coisa errada, a gente não consegue ter paz para dormir. A noite parece que vira trevas totalmente, a gente não consegue ter um bom sono. Pensamentos ruins vêm. E o que aconteceu com esses homens? Eles começaram a ter sonhos ruins, porque o pecado que eles praticaram durante 40 anos, saqueando, matando, virou assombração, virou pesadelo, virou tormenta na vida daqueles homens. E o medo, o povo estava com medo, os midianitas estavam com medo. E o medo é o profeta da culpa. Uma coisa que eu li esses dias num livro, essa frase, eu fiquei impressionado. O cara falou o seguinte: olha, a pessoa culpada, ela vive com medo. E é mesmo, né? Está devendo, estou com medo. O medo é o profeta da culpa. E aí, queridos, Deus chama os 300. E Gideão divide os 300 em 3 grupos. É aí que entra a estratégia de Gideão, que Israel usou na guerra do Irã. Está usando na guerra do Irã. Com 200 aviões, eles destruíram toda a defesa do Irã. País mais bem defendido do Oriente Médio. Não aguentou um paizinho que... Eu não sei se... Eu acho que o Israel deve ser umas 20 vezes menor do que o Irã. É bem mais do que isso. O Irã tem petróleo sobrando, segunda maior reserva de petróleo do mundo e gás. Israel não tem petróleo. Mas tinha estratégia. E eles souberam atacar. E um repórter estava falando um negócio interessante esses dias. Hoje nós estamos no Dia Internacional da Mulher, né? Dos 200 aviões que atacaram o Irã, 50 eram pilotados por mulheres. E para o muçulmano xiita ser morto por uma mulher em combate, quer dizer que ele não vai para o céu. É? E o cara falando isso, falando: rapaz, o Ayatollah Khomeini lá, os aviões que bombardearam onde ele estava, era tudo pilotado por mulher. Não vai ninguém para o céu. Segundo a tradição xiita, né? Mas eles usaram a estratégia de Gideão. E olha como é que é interessante. Gideão, eles chegam por 3 lados. E ele diz: olha, nós vamos chegar, e quando eu tocar a trombeta, todos tocarão a trombeta junto comigo, e vocês vão gritar o seguinte: espada pelo Senhor e por Gideão. E bota a tocha para fora, quebra o vaso e põe a tocha para fora. O que eles fizeram? Cercaram por 3 lados. Eram poucos, eram 300 contra 150 mil. E dos 3 lados eles começaram a tocar a trombeta e a gritar: pela espada, por Gideão e pelo Senhor. E aí já começou o temor. Aí quebra aquele monte de vaso. Imagina, 300 vasos quebrando ao mesmo tempo. Pá! E aí o fogo aparece. Os caras entraram num terror. É agora. Tem um exército gigante nos cercando. E a Bíblia diz que eles começam a correr. E, gente, na afobação, no medo, amigo vira inimigo. Olha, quando o perigo vem, marido vira inimigo da esposa, esposa vira inimigo do marido. Ou seja, dentro de casa, pai e filho, durante a crise, nós vemos inimigo onde não tem inimigo. E foi o que aconteceu. No meio da crise, no meio do problema, o que acontece? Um olha para o outro e vê o outro como inimigo. O terror faz isso. E, gente, o povo de Israel soube aproveitar esse tempo. Mas esse medo faz a gente ver as coisas de forma errada. Quando Jesus foi andando sobre as águas, os discípulos olharam e o que eles falaram? É um fantasma. O próprio Jesus foi visto como fantasma. No meio do terror, nós não identificamos nem Deus. No meio do medo. É por isso que nós temos que combater esse espírito de medo que aterroriza as nossas vidas. Aí, as trombetas, louvor e convocação, criam a ilusão de um exército massivo. No meio da crise, você começa a adorar,
o exército chega. O exército de anjos, gente. Você está cheio de problema e você começa a botar os louvores lá e a cantar e exaltar o Senhor, você começa a adorar, e o que acontece? Os anjos chegam, a casa se enche da presença de Deus, e os demônios correm, porque você você vira uma multidão. Amém? Isso é para você entender o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Mas interessante que quando Gideão pede os sinais a Deus, como eu disse, os sinais, eles são uma porta de entrada. E quando Gideão chega no acampamento, eles já estavam sabendo o que Gideão fez, os sinais. Deus vai entregar, Deus falou, Deus mandou lá para Gideão, choveu no velo, choveu fora do velo. O povo já estava sabendo. Porque se tem uma coisa que corre, é a fofoca santa, né? Você pede, Jesus sempre ele falava o seguinte: vai, não conta nada. Aí, parecia que era a senha, né? A senha do fofoqueiro é: conta para ninguém não. E foi o que aconteceu. E aí, queridos, cântaros vazios, ocultação da luz, a vitória nasce quando o vaso é quebrado. Quando nós nos quebramos diante de Deus, a vitória vem. Quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos, choramos, é aí que Deus trabalha. Davi foi assim, pensa num vaso ruim, era Davi. Mas quando ele se quebrantava, Deus estava ali do lado dele. Porque Deus não está olhando os seus pecados, Deus está olhando o seu quebrantamento. E hoje, Ele não olha os seus pecados, Ele olha a sua justificação. Você foi justificado por Jesus? Porque ser justificado é crer. Você tem que crer que você é salvo. Se você não crê, o diabo vai fazer uma ciranda na sua casa, na sua família. Mas vamos continuar. Você está entendendo, queridos? Amém? Então vamos lá. A história de Gideão é uma história... Eu tenho que aprender a mexer nesses negócios. O Guilherme já me ensinou, mas... Vamos lá. Aqui na nossa igreja nós somos abençoados, gente. Ó, na guitarra hoje estava o mestre do celular. Ninguém conserta melhor celular do que aquele menino aqui. Lá na mídia nós temos 2 caras top. Tem um barbudinho. Gente, os vídeos da igreja são perfeitos. O pessoal é bom. Só a nossa igreja é bom, né? Amém? É um pessoal abençoado. Glória a Deus por isso, né? Então, o caos santo, né? O Senhor, o sonho do pão de cevada, a culpa de 40 anos de saques, transformou-se em terror antes do primeiro golpe. O medo é o profeta da culpa. Quebra dos cântaros, o soar das trombetas e o grito, espada pelo Senhor e por Gideão. Terror noturno, inversão da percepção. Olha, o mal não consegue sustentar a si mesmo. Gente, todos os que se levantam na corrupção, na imoralidade, não prevalece. Se preocupa não, uma hora vai cair. Uma hora vai cair todos esses que se levantam contra o Senhor, que se levantam contra a sua vida. E aí Gideão, o povo entra em desespero, começa a se matar e a fugir. E aí Gideão e os 300 perseguem. Só que Gideão, ele sabia que ele não ia dar conta de tudo. E ele manda mensagem: avisa Efraim, avisa fulano, para cercar lá no Jordão. E cercaram e começaram a matar. 120 mil homens morreram nesse negócio. E aí, estava tudo muito bom, mas lá no versículo, capítulo 8, não está aqui, gente. Efraim, a tribo de Efraim, orgulhosa, eles participaram da segunda etapa da guerra, e eles vêm reclamar com Gideão: por que você não nos chamou no começo? Por que você não chamou a gente para ir com vocês? Você se acha tão bom assim, tão melhor do que nós? E aí, queridos, Gideão, aí você vê que o cara era um diplomata, né? Aí Gideão chega e muita humildade, porque ele sabia que se ele ali falasse diferente, ia ter uma guerra civil em Israel. E ele chega com humildade para Efraim e diz: que mais fiz eu agora do que vós? Ou seja, ele começou tudo. E ele fala: mas vocês mataram muito mais do que nós.
Olha o que vocês fizeram, a matança de vocês. Aí os efraimitas ficaram, realmente, né? Nós somos bons mesmo. Ou seja, Gideão, ele foi político. A tribo de Efraim, ela busca conflitos internos após vitória, né? Gideão atua como pacificador, ele se curva para servir. E uma lição que nós tiramos, né? A vitória sem humildade torna-se soberba. E a soberba destrói por dentro o que a espada conquistou por fora. Isso é muito forte, gente. Ou seja, a pessoa que não tem humildade na vitória, que pisa em cima daqueles que ele venceu, perdeu a guerra, destrói com a espada aquilo que conquistou por dentro. E aí, queridos, nós vamos entrar na segunda parte agora. Gideão foi bem até agora, né? Mas agora ele começa a desandar. E aí, é o perigo pós-vitória. O que mais acontece na igreja de Cristo hoje é o depois, as pessoas que voltam, que saem do evangelho depois da vitória. Olha, nesses anos de ministério, quase 30 anos como pastor, o que eu vi de pessoas que a gente orou, ajudou, estava junto, que abandonaram o evangelho, é muita gente. É muita gente. Há um tempo atrás eu encontrei hoje já é um senhor, e ele chegou na outra igreja onde eu pastoreava quebrado, arrasado, família, tudo. E aí ele chegou num culto de campanha de sexta-feira, e Deus começou a falar com ele, Deus começou a trabalhar, a gente começou a ajudar ele em oração, orando com ele, visitando. E esse homem, a vida financeira dele virou uma maravilha. Família, casa, tudo perfeito. Batizei eles ele queria ser batizado numa lagoa, lá em Marataízes, eu fui lá, batizei ele, a família toda. E o homem, o comércio do cara, atacadista, explodiu. E esse homem, hoje está fora do evangelho. Encontrei ele, cigarrão na mão, e eu, rapaz, ele pastor, desviei. E a família, desviou toda. É o pós-vitória, queridos. Enquanto estava na prova, o homem orava, dizimava, ofertava, estava presente em tudo, mas depois da vitória o cara sumiu da igreja. Infelizmente, é o pós-vitória que é o grande problema. Porque quando Gideão, depois que terminou tudo, o povo se reúne ao lado de Gideão e fala, Gideão, se torne rei sobre nós. Você, seu filho e depois o seu neto, se torne rei sobre nós, venha nos governar. Aí Gideão fala, não, nós vivemos uma teocracia, que Deus continue dominando, que Ele continue sendo o nosso rei. Mas no oculto a prática foi diferente. Que aí Gideão, ele pede de cada um presente. Ele fala, olha, os gibeonitas, eles usavam muito, os ismaelitas, eles tinham muito brincos de ouro. Era comum naquela época os homens usarem brinco de ouro. Era status. E Gideão pede que cada um retire um brinco e dê para ele. Aí colocaram a capa, e a Bíblia diz que foram 25,5 quilos, acho que foi 20 ou 25,5 quilos de ouro. 20,5 quilos, sem contar os enfeites. Aí o que Gideão faz? Queridos, o maior teste de um líder não é a batalha contra a escassez ou a opressão, mas a gestão da própria vitória. Como você administra a vitória? O sucesso não vigiado corrompe a identidade. Quantos se desviaram? Quantos que na soberba, antes achava a igreja, né? Já tive ovelhas, já passaram por aqui. Um chegou para mim um dia e falou, não, pastor, aqui te prosperou, né? Carro melhor, eu fico preocupado de deixar o carro aqui perto da igreja. E meus filhos também, né?
eu vou pôr em outra igreja onde o pessoal tem uma situação melhor, e eu só olhando e falando, meu Deus, não entendeu o evangelho não, ele não entendeu, não entendeu. Porque, querido, sucesso não vigiado corrompe a identidade. Se você não vigiar o sucesso vai se tornar um problema na sua vida. Aí Gideão, a Bíblia diz que ele constrói uma capa, o efode, né, que era a capa usada nas liturgias religiosas, era a capa que era usada pelo sumo sacerdote para consultar Deus. Ele pega aquele ouro e ele faz uma capa chiquérrima de ouro, uma veste sacerdotal, né, que era usada exclusivamente no tabernáculo em Siló para consultar Deus. E aí a Bíblia diz que isso virou um oráculo, as pessoas passaram a ser corrompidas porque iam para lá. Gideão antes derruba o altar de Baal, o poste de Azera, e agora ele constrói um altar diferente. Gente, o diabo ele trabalha de formas diferentes. Tem gente que saiu da idolatria e hoje é mais idólatra do que antes e acha que não. Não, só estou consultando o Senhor, mas o lugar de consultar o Senhor era em Siló. Não era lá. Eu falei, às vezes a pessoa está com um altar dentro de casa. E esse altar, às vezes, é a televisão, é a pornografia. São coisas que tiram a pessoa do projeto de Deus. A Bíblia diz que virou um oráculo particular e leva para a região onde ele morava. E virou um oráculo particular. E olha as consequências disso. Ele cria um centro rival de devoção, um salão VIP, né? Em vez de ir para Siló, vamos lá no Gideão, porque Deus é com Gideão. Gideão livrou o povo, Deus é com ele, vamos lá. E aí virou um outro local de devoção. Gente, essa história é o que acontece. Quantos pontos de adoração que tem hoje no mundo? E quando eu falo isso, eu falo que nós evangélicos temos que tomar, fala vergonha na cara mesmo, né? Quantos evangélicos foi correndo? Não, porque na igreja tal o cara faz isso, aí corre para lá. Porque em tal lugar, o catolicismo fez isso. Criou um centro de adoração para vários santos aí. E os evangélicos fazem igual. Não tem o nome de santo, mas tem o nome de um pastor que é o cara. Eu te garanto, se hoje à noite estivesse pregando aqui o Cláudio Duarte, aqui estaria entupido de gente aqui dentro e lá fora. Isso é o quê? Isso é um efode de ouro. Às vezes a gente não percebe que ele está fazendo isso. A gente está adorando não a Deus, mas as pessoas. E aí a Bíblia diz que todo Israel se prostituiu após ele. O homem chamado para destruir o altar de Baal criou um ídolo mais sofisticado. Jerubbaal agora era caçado pelo próprio Baal. E aí, queridos, qual é o problema disso? Olha só a questão moral de Gideão. Gideão tinha tudo para dar certo, terminar a história bem. A Bíblia diz que ele tinha muitas mulheres. Ele teve 70 filhos. Gente, Deus não fez um homem para ter muitas mulheres. O homem foi feito para ter uma mulher só. Amém? E cuidar bem da que ele tem. Né, minha gata? Foi isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para você ter um monte. Tem homens que acham que tem 2, 3, não sabe a maldição que está trazendo. Não sabe o engano que está trazendo sobre a família. Olha, ele vivia como um rei, porque os reis da época, eles ostentavam com muitos filhos, com muitas mulheres. E aí, queridos, nasce Abimeleque, filho da concubina. Olha que coisa, né? O cara traz Baal para dentro de casa, o cara começa a mudar toda a história, e aí um dos filhos, Abimeleque, quando Gideão morre, a Bíblia diz que Abimeleque pegou e foi infiltrar nas comunidades onde os 70 filhos de Gideão, cada um praticamente governava uma cidade, e aí ele foi de cidade em cidade, e falou, olha, eu também sou filho de Gideão, se eu for o cara que governa, vai ser bênção para todo mundo. E aí pegaram e mataram os 70 filhos de Gideão na pedra consagrada a Baal. Que coisa, né? Gideão vence as trevas, mas não vigia as sombras internas. O altar que ele construiu destruiu a sua própria linhagem.
E aí depois nós vamos ver que Abimeleque também, ele acaba sendo destruído. Toda a história de Gideão termina em tragédia, porque ele corrompeu o coração para a idolatria. O que tem de pai que está tirando o filho da igreja, porque num domingo, horário de culto, ele fica assistindo futebol, esse menino não vai ficar na igreja. Não vai. Igreja, você não pode almoçar a igreja. Porque tem gente que fala, todo pastor é ladrão, o pastor está roubando. Gente, já vi, eu conheço pessoas que já morreram, que o homem era diácono de igreja, e tinha pastor que corria desse diácono. Tinha um pastor que falava, isso não é um diácono, isso é o diabo. Isso é o diabo. E esse homem, ele detonava pastores. Consequência, toda a geração dele está fora da igreja. Toda a geração. Minha mãe e meu pai nunca deixaram de falar mal de pastor. Falasse mal para ver, apanhava. Meu avô também. Porque nós aprendemos o seguinte, se o cara está errado, o problema é dele, com Deus. Deus vai consertar ele. Agora, nós temos que falar bem da igreja, porque é onde nós edificaremos os nossos filhos. Amém? Mas aí, caminhando para a gente encerrar, né? Olha os sintomas do culto de Baal na sociedade atual. Veja só. Deixa eu passar aqui o PowerPoint. Tem que aprender a mexer com esse negócio melhor, gente. Inteligência artificial é uma maravilha, mas... Sensualidade como espiritualidade. Olha, há um tempo atrás eu estava vendo um pseudo show evangélico que eu fiquei assustado. A cantora, Deus me livre da roupa que ela estava usando. Era um pecado só. E tinha uma turma fazendo coreografia que a roupa só misericórdia. Eu falei, cara, como é que o cara adora aqui? O cara tem que adorar assim, né? Não tem como adorar diferente. Erotização da devoção. Perdas de limite moral. Amor confundido com luxúria. Impaciência e imediatismo. Incapacidade de esperar em Deus. Vício na espiritualidade da pressa. Resultado rápido. Auto-intronização, personalidade controladora e manipuladora, rivaliza com o culto verdadeiro, colocando eu no centro. Colapso paternal, paternidade frágil, filhos sacrificados no altar da ambição e do sucesso pessoal. Nenhum sucesso vale um fracasso dos filhos. Não vale, queridos, não vale. E eu quero abençoar o meu neto domingo, porque eu creio que a bênção que vem dos meus pais, que vem dos bisavós dele, são bênção para a vida dele. Eu creio nisso, eu creio que nada vale. A nossa família, ela é a prioridade. A nossa família tem que ser prioridade. Por isso nós não podemos sacrificar os nossos filhos. Instabilidade emocional, viver de pico de intensidade de dopamina. Gente, a igreja é mestre nisso. Você coloca ali o cara no teclado, vai lá na alma, né, Cleito? O cara está tocando, aí você dá aquela palavra. Aí a pessoa sai daqui cheia de dopamina. Nossa, que culto. Mas se você não sair chorando daqui hoje, é porque a mensagem não foi boa. Você tem que sair pensando, por que eu tenho que mudar na minha vida, na minha casa? Qual altar de Baal eu tenho que quebrar? A gente tem que mudar essas coisas. E hoje virou dopamina, aquele louvor. Estou falando que o louvor está errado do jeito que a gente está fazendo, mas estou falando que às vezes tudo se concentra no louvor para que as pessoas saiam. Nossa, a letra da música, às vezes tem música que não tem letra nenhuma, só tem aquela agitação. Pessoas que vivem de picos de intensidade, sem uma identidade firmada, uma espiritualidade histérica. É por isso que nós priorizamos na nossa igreja o discipulado. Nós entendemos que nós seremos uma grande igreja, mas uma igreja verdadeira. Encher, gente, nós já enchemos. Nós queremos hoje uma verdadeira igreja. Sensualidade como espiritualidade. Inconstância, falta de compromisso. Olha, está difícil. As pessoas inconstantes, buscando novas emoções. Se Deus não fizer, então o negócio está feio. Coloca Deus numa posição onde Deus não está. A economia acima de Deus,
lucro acima de virtude. Gente, tem igreja que você vai que é 2 horas falando de oferta. E eu tive numa igreja que teve 3 momentos de oferta. Eu falei, meu Deus, para que isso? Apelação, o dinheiro, identidade de prazer, o hedonismo, né? Essa volatilidade moral, desejo de estímulo contínuo, sem transformação do caráter à imagem de Cristo. Gideão, ele destrói o ídolo externo, mas guarda a personalidade corrompida no bolso. Religiosidade tóxica, né? Manipulação, recusa em submeter-se a um senhorio real, criação de um Deus à própria imagem e conveniência. Vamos ficar de pé? Quem ocupa o trono do seu coração? O verdadeiro significado de chamar Jesus de Senhor não é um apelido, é uma submissão total da vontade, do intelecto e das posses. O altar de Baal moderno não é de pedra, é interno e atende pelo nome de ego. Rendam suas coroas, desmontem seus altares de autoadoração e garantam que sua vitória sobreviva à sua geração. O que eu quero, queridos, é que o Evangelho seja real, não só na vida da minha filha, mas do meu neto. Eu quero conhecer a 3ª geração. Minha mãe teve esse privilégio, minha mãe. Eu quero conhecer a 3ª geração. Mas eu quero conhecer ela aos pés do Senhor. E eu profetizo sobre a vida do meu neto, eu falo, olha, você vai ser o Billy Graham. Porque eu creio que o Evangelho que está em mim tem que ser real na vida deles. Por isso eu não posso ter nenhum altar das minhas vidas, na minha vida. Não posso ter altar. Únicos. Adoração tem que ser para Deus. O centro da minha vida tem que ser o Senhor. Nada pode ocupar a minha vida. Nós não somos guiados pela emoção, por ter público. Nós fizemos uma escolha de ser uma igreja discipuladora. E sabemos que o crescimento ele vai ser gradativo. Poderíamos ser uma igreja de eventos, e está lotado. Mas nós queremos ser uma igreja de verdade. É o preço, mas vale a pena. Quando você sabe que você está fazendo para a eternidade. Gente, eu já pastoreei a igreja com eventos. Igreja lotada. O pessoal se convertia na terça. Dava profissão de fé na quinta. Eu batizava no domingo. E nunca mais vi esse cara na igreja. Encontrava por aí. Há um tempo atrás eu fui fazer um casamento de uma ex-ovelha. Ela virou médica e me convidou para fazer o casamento dela, um casamento chiquérrimo. E ela falou, não, pastor, você tem que fazer meu casamento. Eu fui. E os convidados, 90% eram evangélicos, de uma igreja, na nossa região. E gente, quando eu disse, Deus, eu os declaro marido e mulher e abençoei, acabou. Bebida forte, música mundana. A noiva e o noivo dançando, que parecia coisa de... Eu olhei e falei assim, meu Deus, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Isso não é o evangelho que transforma. Vamos orar. Se Deus falou que tem algum altar que tem que ser quebrado, para que a vitória venha, quebre hoje. Talvez tenha altares que precisam ser quebrados. Não deixa o diabo roubar aquilo que você tem. Deus tem uma vitória para a sua vida. Deus tem algo grande para a sua família. Mas o altar tem que ser quebrado. Enquanto Baal estiver ocupando o lugar, Deus não vai agir. Os midianitas continuarão saqueando a sua vida. E os midianitas, gente, é credor, é cobrador, é tanta coisa acontecendo, que vai acontecendo. Enquanto eu não quebrar o altar, a minha vida não será a mesma vida. Saques continuarão acontecendo nas finanças, na saúde. E você fala, mas Deus, por que como Abraão, o Senhor agiu com Abraão, por que não age comigo? E Gideão, ele fala, Senhor,
O Senhor fez grandes coisas no passado, e por que não faz hoje? Aí Deus diz para Gideão: olha, tem um altar de Baal dentro da sua casa. Tem um altar, tem um poste de ídolo dentro da sua casa. Você tem que tirar, porque se você não tirar, o milagre não vem. Se você não tirar, o fogo não desce. Se você não tirar, Deus não vai fazer. E queridos, nós temos que tomar posição como Gideão tomou posição. Altares têm que ser quebrados, e você vai ver a prosperidade, o milagre de Deus acontecendo na sua casa. Deus chamou a nossa nação para ser uma nação próspera. Nós somos uma nação que não tem furacão, não tem neve. Nós temos chuva o ano todo, nós temos sol o ano todo, terra fértil, minerais, petróleo. E temos uma pobreza violenta, uma corrupção grande. Isso porque a igreja do Senhor continua com altares de Baal, que tem que ser quebrado, que tem que ser destruído. Porque quando nós fizermos isso, nós veremos, em vez da nossa nação estar mandando gente para outros países, nós veremos pessoas vindo de outros países para o Brasil, porque nós temos tudo para sermos o celeiro da humanidade. Quem vai vencer não é a presidência. Não adianta você colocar um presidente lá que seja crente e continuar com o altar de Baal dentro da sua casa. Porque, queridos, uma palavra para você, que Deus tem falado muito no meu coração: não importa a crise lá fora, se você for um servo de Deus, a crise não chega na sua família. Amém? Não chega, porque Deus não permite. Como Isaac abriu poços no deserto e tirou água, não importa se tem crise lá fora, nós tiraremos água no deserto. Senhor, eu quero agradecer pela Tua palavra, Pai. Agradecer porque o Senhor tem levantado em nossos corações, ó Pai, o Teu altar. E ó Pai, eu quero, no nome de Jesus, declarar sobre cada vida, cada casa, cada família, que os altares estão sendo quebrados, que a idolatria está sendo retirada, e que a adoração ao Senhor, o amor ao Senhor, venha ser aquilo que nos move. Quero pedir que o Senhor nos abençoe, abençoe o Teu povo, e que o Teu amor grandioso, a Tua graça maravilhosa, a comunhão do Teu Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, vá em paz, abrace pelo menos 5 pessoas.